Professor, eu quero trazer agora uma pergunta da professora Angélica Lovato, da Unesp, que é uma colaboradora assídua aqui do canal Resistentes. Já desenvolvemos várias séries com ela aqui, de muito sucesso de público. Ela é muito querida aqui conosco, está desde os primeiros tempos do canal. A Angélica participa com elaborações muito importantes aqui para desenvolvimento da crítica, tanto nossa do canal, como também do nosso público. Ela diz assim: caro professor José Paulo, gostaria que você destacasse, se possível, o contexto em que foi escrito o livro Existencialismo ou Marxismo, de Lukács, e sua importância para a finalização de sua obra A Destruição da Razão. Angélica Lovato, professora de Ciência Política da Unesp de Marília. Jaquinho, eu já dirijo aqui um grande beijo e agradeço essa pergunta. Por favor, professor. Primeiro eu quero saudar a professora Angélica. Eu tenho a impressão que nós nunca nos encontramos pelas esquinas do marxismo e do lucacianismo, mas sou um leitor dela com muito respeito. E ela permite colocar uma questão central. Quero lembrar que o livro Existencialismo ou Marxismo, que é uma pergunta, uma indagação, foi escrito por Lukács no curso de 1947, publicado em 1947, e é um livro que eu diria que permanece muito importante nos dias de hoje. Ele foi publicado no Brasil pela primeira vez. Não me falhe a memória nisso, eu estou ficando velho, hein, Cláudio? Então, de vez em quando, a minha memória tem que dar uma olhadinha aqui do lado. Esse livro foi publicado em 1967, traduzido do francês, por um tradutor que era, na época, um jovem professor, e depois se tornou uma figura conhecida no meio intelectual, que faz uma boa apresentação do livro, e foi lançado por uma editora que teve curta vida, a editora Senzala, de São Paulo, que, ao que eu sei, era animada, mantida pelo José Chazin, um estudioso brasileiro que contribuiu muito para os estudos lukácianos no Brasil. Esse livro é de 1947, e a professora Angélica talvez deseje que eu faça aqui uma rápida contextualização, antes de falar da relação dele com a destruição da razão. Como eu mencionei rapidamente antes aqui, o Lukács vive na União Soviética como exilado político. É sempre bom lembrar disso, né? Exilado político. Ele estava exilado na União Soviética, de 1933 a 1945. Esse exílio foi um bocado conturbado, né? Para quem diz que o Lukács era um stalinista, é bom lembrar que ele esteve preso, né, por quase 2 meses em 1941. Né? É bom lembrar que um filho adotivo dele teve um campo de trabalho forçado. Né? Então, cuidado ao chamar Lukács de stalinista. Ele retorna à Hungria em 1945. Pelas informações, eu diria, cuidadosas, ele chega na Hungria por volta de agosto de 1945. E ele volta e é recebido, né, com todas as pompas de um intelectual que lutou contra o fascismo, um intelectual de destaque, um dos grandes intelectuais húngaros. Ele chega, é eleito para o parlamento, notem, é eleito para o parlamento, ele ingressa na universidade, né, na cadeira ministrando a disciplina de estética, e notem, isso é muito importante, ele começa a ter uma atividade indiretamente política, né? Ele abandonou o trabalho político lá em 1929, como tal. Mas por quê? Notem,
a Tchecoslováquia estava se reconstituindo. Perdão, a Hungria estava se reconstituindo. Estava derrotada a ditadura instaurada lá em 1919, não é? E o movimento democrático era muito forte. E estavam ainda existindo, porque sobreviveram ao fascismo, restos do velho Partido Comunista e do velho Partido Social-Democrata. Nesse período, há um movimento para a reunificação, para a unificação desses dois partidos, para a criação de um partido socialista húngaro. O Lukács participa disso. Atenção, ele participa disso. E ele é recebido na universidade com, eu diria, toda a pompa e todas as honrarias que ele recebia como um resistente e um exilado político de alto coturno. Entre 1945 e 1948-49, Lukács, e ele mesmo diz, né, tudo era possível para ele. Ele viajou pela Itália, pela França, pela Suíça, pela Alemanha. Ele travou contatos pessoais com autores ocidentais. Né? Ele reencontrou velhos amigos, mas encontrou novos interlocutores. Né? Ele participou, em 1946, dos chamados Encontros Internacionais lá de Genebra, estabeleceu relações amistosas, é bom que seja dito, com Sartre, não é? Com a companheira de Sartre, com Merleau-Ponty. Eu estou citando Sartre, Merleau-Ponty e Simone. E vamos constituir o tripé, não é, do existencialismo francês. Lukács vai estabelecer um diálogo com esses intelectuais. Um diálogo que, sem romper relações amistosas, Lukács sempre foi muito cuidadoso nisso, não é? E da parte dos franceses também, era um diálogo extremamente crítico. Em 1947, ele publica o livro, já mencionado, que é uma pergunta. Existencialismo ou marxismo? A resposta dele é uma crítica. Eu diria amistosa, porém muito dura. De Simone, de Sartre e de Merleau-Ponty. Quero dizer que Simone e Sartre, mais que Merleau-Ponty, estavam surgindo, era a filosofia da hora na França, não é? O existencialismo galvanizou o pensamento francês. Pois bem, o Lukács vai chamar a atenção para a peculiaridade do existencialismo francês neste livro. Né? É importante porque a questão da Angélica faz referência depois à destruição da razão. Então é importante, a destruição da razão é publicada em 1954. Notem, 54. E ela chama a atenção a sua pergunta porque há um nexo entre as duas obras, sem nenhuma dúvida. Em 47, o Lukács faz uma dura crítica a Sartre, uma crítica não tão dura assim a Simone de Beauvoir, e eu diria um pouco mais tranquila a Merleau-Ponty. Mas a resposta dele é a seguinte. Ele situa a peculiaridade do existencialismo francês. Ele mostra que o existencialismo francês, à diferença do existencialismo alemão, onde ele vai situar Jaspers e, sobretudo, Heidegger. Atenção, sobretudo Heidegger. É claro que em Sartre há uma forte influência de Heidegger. Mas Lukács vai dizer, olha, o existencialismo francês não é fruto de uma condição sociohistórica onde o nazismo é
triunfante. O existencialismo francês sustenta, e me parece que muito corretamente, Lukács, é produto de uma situação onde a resistência ao fascismo, a resistência francesa, já dá mostras da sua vitalidade. Isso, o fato desses dois contextos diferentes, isso altera claramente a natureza do existencialismo francês. E ao fazer a crítica em existencialismo ou marxismo, Lukács vai dizer, olha, são incompatíveis. Nessa escolha, há uma escolha entre alternativas excludentes. O existencialismo tem a pretensão de completar o marxismo. Aliás, o Sartre vai rebater essa crítica do Lukács e vai dizer, não, nós não queremos completar coisa nenhuma. Mas o Lukács diz, uma pretensão é preencher o que eles julgam um vazio, um vácuo na tradição marxista. Mas eles não podem fazer isso. Por quê? Porque eles têm um traço claramente de concessão ao irracionalismo. Diferente, atenção, do irracionalismo que está no existencialismo alemão, cuja figura central para o Lukács é Heidegger. Neste livro, portanto, de 47, Lukács tem uma interlocução muito crítica com o existencialismo, mostra a incompatibilidade substantiva do existencialismo com o marxismo, ainda que reconheça, notem, o valor de resistência do existencialismo francês. Fecho a primeira parte. O Lukács vai ter uma vida muito complicada a partir de 1948, 49. Por quê? Porque aquele clima de liberdade, de democracia, que a Hungria viveu de 45 a 48, 49, vai desaparecer claramente entre 48 e 49. O grupo dominante do Partido Comunista vai seguir os passos da autocracia stalinista nas condições da Hungria. Então, há grandes expurgos na Hungria, do mesmo jeito que houve grandes expurgos lá na União Soviética entre 36 e 39. Importantes dirigentes vão ser objeto de farsas judiciárias, vão ser condenados, vão ser enforcados. É o caso de Hayek, que tinha sido ministro da Defesa meses antes. Essa onda autocrática vai escolher uma cabeça filosófica. Qual era a cabeça filosófica mais importante? Lukács. Abre-se o chamado caso Lukács, abre-se o chamado debate Lukács, conduzido, inclusive, por ex-companheiros de Lukács, não é? Como, por exemplo, Révai. Lukács é objeto de uma profunda perseguição do regime húngaro. Ele é obrigado a recolher-se à sua vida privada. Ele é obrigado a uma autocrítica. E depois ele vai reconhecer que ele acabou fazendo muitas concessões nessa autocrítica. Ele é posto não em prisão, mas num isolamento na sua própria casa. Nesses anos difíceis, Lukács trabalha. Há muito tempo, desde os anos 30, e ele chegou a escrever alguns esboços nos anos 30, ele quer compreender como é que a nação, ou mais exatamente, o povo, que deu racionalistas importantes na filosofia como Hegel, que deu artistas do nível de um Goethe, que deu pensadores revolucionários como Marx, como Engels. Como é que esse povo tem Hitler, que chega ao poder por processos eleitorais? Hein? Atenção,
Hitler não deu nenhum golpe de Estado. Chegou lá através de eleições. Lukács quer entender o que foi o substrato cultural que permitiu esse caminho à barbárie. Esse caminho ao desastre. Esse caminho que levou ao horror, que levou ao Holocausto. Ele vai fazer um estudo rigoroso, rigorosíssimo, do irracionalismo, do irracionalismo moderno, daquele típico do século XIX. Não, houve manifestações na cultura ocidental anteriores de irracionalismo. Ele está interessado no irracionalismo moderno. Ele vai mostrar, essa é a sua tese, que o irracionalismo que surge na Alemanha e tem como figura central Nietzsche, isso é uma tese muito discutida do Lukács, muito discutível. Eu estou convencido que Lukács faz uma análise correta de Nietzsche. Não é? O irracionalismo de Nietzsche é uma protoforma intelectual que vai abrir o caminho do fascismo. Ele vai rastrear o irracionalismo lá em Nietzsche e vai dizer, olha, esse é o caminho do fascismo. E vai trazer essa análise para os anos do fascismo na Alemanha. E vai considerar que o pensamento filosófico de Heidegger, o pensamento filosófico de Heidegger, é a expressão clara daquilo que será o substrato teórico do fascismo, no caso do nazismo. É importante dizer que Lukács faz uma análise muito dura do pensamento de Heidegger. E ele faz isso num tempo, notem, em 1954, que é a data da destruição da razão, no momento em que ainda se discutia se Heidegger aderiu ou não ao fascismo. Hoje, 2023, claro que os heideggerianos vão tampar pedra em mim. Eu não estou preocupado com isso. Hoje nós temos suficientes estudos que mostram, primeiro, a adesão efetiva de Heidegger ao nazismo, de natureza política. Mas nós temos estudos hoje que mostram que estudos de hermenêutica sobre a textualidade de Heidegger, que mostram que realmente o seu pensamento filosófico expressa dimensões inteiramente compatíveis com o nazismo. Isso é muito polêmico, há muito debate em torno disso. Mas por que eu estou chamando isso? Porque, na destruição da razão, Lukács estuda exaustivamente o irracionalismo alemão. Ou, se vocês quiserem, mais precisamente, a expressão existencialista alemã. E, muito en passant, na destruição da razão, ele menciona os franceses. Claro, porque ele está preocupado com a trajetória irracionalista alemã. Mais tarde, na ontologia do ser social, ele fará uma crítica muito mais, eu diria, serena e muito mais profunda, tanto de Heidegger quanto dos esforços dos existencialistas franceses. É extremamente importante chamar atenção para isso. Muito daquilo que Lukács vai desenvolver no trato do existencialismo alemão, ao tratar de tendências irracionalistas, ele as estuda, no caso da Alemanha, sobretudo em Heidegger, ele, de alguma maneira, já tinha antecipado ao estudar um existencialismo que não foi compatível com formações nazistas, que é o existencialismo francês, que se desenvolve num contexto de luta antifascista. Eu não sei se isso ajuda a entender
ou a responder, ainda que telegraficamente, a questão da professora Lovato. Eu só quero dizer o seguinte: eu acho fundamental ler, mas isso é uma opinião pessoal, viu? Por favor. Eu acho fundamental ler A Destruição da Razão. Esse livro está traduzido. Não é? Leiam esse livro. Esse é um livro duro, é um livro de combate, é um livro áspero, mas é preciso levar em conta que esse livro reflete, primeiro, o isolamento em que Lukács estava submetido, mas também o quadro da Guerra Fria. Lukács está escrevendo com a Guerra da Coreia, com o cerco à cortina de ferro, ao stalinismo. Eu diria que nesse livro do Lukács, A Destruição da Razão, as limitações, os condicionalismos de Lukács só aparecem no epílogo. A mim me parece que o epílogo é uma parte muito fraca desse livro. Né? Lukács faz ali um discurso eminentemente político, muito vinculado às condições do contexto em que ele estava imerso. Penso que isso não diminui o valor da Destruição da Razão. Né? Uma das modas dos críticos de Lukács é dizer que A Destruição da Razão é um livro stalinista. Eu acho uma tolice inominável. Eu sugiro que vocês leiam um livro do professor Nicolas Tertullian, né, que saiu aí também nessa fornada da Boitempo. O livro do Tertullian intitula-se Por que Lukács? Tertullian é um romeno que terminou seus dias na França, é um pesquisador lucachiano extremamente sério. Eu não concordo com todas as formulações dele, mas considero um leitor essencial, e ele é um dos melhores estudiosos da Destruição da Razão. A Destruição da Razão é um livro fundamental. E não há incompatibilidade nenhuma entre a análise do existencialismo francês, lá de 1947, do Lukács, não é? Que o Sartre rebateu, mas que me parece extremamente importante como prova de que o Lukács nunca embarcou em canoa furada. Ele embarcou quero ser justo, ele embarcou em algumas, mas do ponto de vista filosófico, não.